Muito bem, vamos iniciando. Hoje eu trouxe um tambor, não sei como é que ele chega aí, mas de vez em quando a gente toca aqui. Aí, ó, chegou os corações. Eu não voltei pro Instagram por causa dos corações. Como é que eu fico sem os corações? Sozinho aqui nessa casa, ó, sou abastecido pelos corações aqui. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo liro, liro, lê, colhendo liro, liro, lá, colhendo liro, pra enfeitar o seu congá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo liro, liro, lê, liro, liro, lá, liro pra enfeitar o seu congá. Colhendo liro, liro, lê, liro, liro, lá, liro pra enfeitar o seu congá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo liro, liro, lê, liro, liro, lá, liro pra enfeitar o seu congá. Colhendo liro, liro, lê, liro, liro, lá, liro pra enfeitar o seu congá. Quem pode é Deus, meu Senhor, o maior é Deus. Quem pode é Deus, meu Senhor, o maior é Deus. Quem pode é Deus, meu Senhor, o maior é Deus. Quem pode é Deus, meu Senhor, o maior é Deus. É só Deus, é só Deus. Quem pode mais é Deus, é só Deus, é só Deus. O maior de todos é Deus, é só Deus, é só Deus. Quem pode mais é Deus, é só Deus, é só Deus. O maior de todos é Deus. No mar tem areia, na terra tem ciência, mas lá no céu tem Deus que dá toda a providência. No mar tem areia, na terra tem ciência, mas lá no céu tem Deus que dá toda a providência. Quem pode é Deus, meu Senhor, o maior é Deus. Quem pode é Deus, meu Senhor, o maior é Deus. Quem pode é Deus, meu Senhor, o maior é Deus.
Quem pode mais é Deus, é só Deus, é só Deus. O maior de todos é Deus. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Por isso nada em minha vida faltará. Por isso nada em minha vida faltará. Muito bem. Corações aquecidos, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Danilo, Maione, eu vi, Cleo, bem-vindos, que bom ver você aí, Cleo, quanto tempo. Olha, aqui eu estou tentando fazer pelo YouTube e pelo Instagram, mas pelo YouTube eu estou vendo que a conexão está caindo toda hora. Então eu quero avisar para quem está aí no YouTube, se quiser ir para o Instagram, estou achando que pode ser mais seguro. Vamos ver. Gente, vou apresentar para vocês meu djembe maravilhoso. Estava tocando ele aqui abaixo da câmera. Olha que beleza. Olha que pérola. Tem Lisboa aí. No YouTube está travando. Esse aqui é um djembe maravilhoso. Olha que lindo. Isso é coisa que veio lá da África, lá da mãe África. Maravilhoso, né? Isso aqui foi Sérgio Pererê que me passou. Né, uma gratidão enorme, Sérgio Pererê. Eu comprei dele, que veio lá da África. Sérgio Pererê é um músico aqui de Minas. Quem não conhece, nossa, que voz, que talento, um artista maravilhoso e uma pessoa tão linda. Artista de alma, de alma. Muito bem, gente, vamos aqui em frente. Os tambores também fazem parte aqui da nossa oficina. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, nossa oficina é um espaço aberto, muito ecumênico. É um espaço que a gente dá boas-vindas a várias linhas, a várias correntes, principalmente em forma de música. A gente canta os mantras, a gente canta os pontos de Umbanda, a gente canta os cantos evangélicos, músicas espíritas, músicas xamânicas. Então, esse é um espaço que eu tenho assim, uma alegria de estar aberto, porque ele me proporciona, né, a liberdade, né? Essa liberdade que eu acho que eu não teria em lugar nenhum. As instituições, elas têm os seus limites, né? E aqui o limite é a gente, que é o nosso coração que dá. Então, essa abertura é uma marca da nossa casa. Assim como também os pensamentos. Eu quero dizer que eu vou desativar os comentários para poder, senão eu começo a prestar atenção e me disperso. Mas aí no finalzinho eu abro de novo e agradeço a todos. Lucas, a Salier falou que vai me mandar uma canção depois. Muito bem. Desativados os comentários. Eu quero dizer que toda a base dessa proposta de trabalho, ele vem de um impulso que é das minhas raízes nessa vida, que foi o que eu recebi dos meus pais, a fundamentação espírita. Né? Com o espiritismo eu fui apresentado para Jesus, e nesse Jesus o impulso do espiritismo é sempre um caminho de
oferecer o melhor, de poder fazer algo, e eu sempre me vi motivado nesse caminho. Eu entendo que tudo que veio depois veio me dando mais ferramentas, mais condições de pôr em movimento esse impulso inicial que veio marcado por essa iniciação, né, dentro do Espiritismo. E aí nesses caminhos eu fui entrando, né, filosofias orientais, psicologia, e encontrei também a formação em Petterk, que é o que eu tenho feito, que é um caminho que une a psicologia com a espiritualidade. Me pediram para falar na semana passada um pouco sobre isso. Tem gente que já está conosco, já vem acompanhando os nossos estudos, mas tem gente que está chegando agora e fica um pouco perdido, né, sobre essas orientações. Do que é, né, o Petterk, do que é esses estudos. Então, rapidamente, é toda uma filosofia de um trabalho que visa o autoconhecimento. Essa é a base. Mas ele tem um aspecto, nós temos várias linhas de autoconhecimento. O Petterk, ele tem uma coisa que me encantou e que me fez adotar como um princípio que nos inspira a cada encontro. Então, cada encontro eu trago uma palestra do Petterk para me inspirar, mesmo que eu tome rumos completamente independentes, mas é uma inspiração para nós, porque fala sempre do autoconhecimento ligado à espiritualidade. O Petterk foi trazido pela Eva Pierrakos, era uma pessoa que não tinha necessariamente um caminho religioso, mas ela foi desenvolvendo a sensibilidade dela, e nesse desenvolvimento começou a ter, né, algumas experiências mediúnicas, algumas experiências que então ela começou a abrir um espaço e trouxe começou através de palestras, e depois veio, né, um ser que se apresentou para ela como o guia. E esse ser então começou a trazer ensinamentos muito profundos que unem assim várias correntes da psicologia, né? Eu que sou psicólogo, eu vejo, isso aqui ele está falando tem muito de psicanálise. Agora o que ele está falando aqui tem muito de Jung. Agora, né, ele está falando aqui pura filosofia existencial. Então ele sai trazendo pontos muito abrangentes assim de vários caminhos dentro da psicologia, dentro das correntes orientais. Ele faz uma síntese e de uma forma simplificada, porque ele trata de assuntos muito profundos, ele vem, né, nos convidando sempre a esse trabalho interno. É isso que me encanta. Porque de tudo que eu aprendi com o Evangelho, de tudo que eu aprendi com o Espiritismo, eu entendi que o essencial é o autoconhecimento. E que é daí que outras coisas vão estar sendo... vão estar se aprimorando, né? E que nesse autoconhecimento é que nós vamos estar lidando com as tendências negativas para poder nos colocar na vida oferecendo o nosso melhor. Então, cada dia, cada palestra, o guia vai falar sobre um recorte, uma percepção, um olhar a respeito de nós mesmos. A palestra de hoje, ela está inspirada na palestra número 215, mas eu trouxe uma frase lá e transformei em título para falar sobre um assunto que ele foi ventilado bastante aqui essa semana. E a gente chamou sobre a oscilação entre o querer e o desistir do que o nosso coração nos pede. O título dessa palestra é outro, ela é uma continuidade da palestra da semana passada. Mas aqui foi o ponto que me chamou a atenção, essa frase, que eu achei que tinha conexão com assuntos que a gente tem refletido aqui. Então a frase que ele traz nessa palestra é assim: vocês oscilam constantemente na luta entre querer movimentar-se e seguir o anseio, ou resistir ao movimento e desistir daquilo que o seu coração sabe que existe.
Então ele diz, é nesse conflito que todos nós vivemos. Esse conflito, essa oscilação entre o aceitar um chamado para um passo e recuar, resistir a um movimento de mudança. Esse é o dilema, é o nosso dilema humano. E aqui, no nosso Evangelho Sentido dessa semana, eu trouxe um trecho que vai simbolizar essa luta nossa. Nós iniciamos o trabalho com o evangelista Mateus e no capítulo 1, versículo 18, ele conta a história do nascimento dizendo: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Maria, uma mãe prometida em casamento a José, Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, concebeu pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Então, essa é a história, não vou entrar aqui no mérito, né? Muitas coisas a gente pode tomar como símbolos de um processo interno. Mas o que aconteceu então nessa história é que Maria, né, trouxe uma concepção que não tinha a ver com José. E José era uma pessoa justa. Se ele não pudesse ajudar, então ele falou, eu não vou seguir com essa mulher, mas eu também não vou difamá-la. Então, em segredo, ele decidiu sozinho, eu vou repudiá-la. E em segredo ele saiu. Após ter cogitado isso, ele foi para casa e dormiu. Em sonho, apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, tua mulher, pois nela foi gerado o Espírito Santo, e ela dará à luz um filho que chamarás pelo nome de Jesus. Então, ao despertar do sono, José, conforme lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher. Então, aqui a pergunta é a oscilação entre o querer e o desistir do que pede o coração. O coração de José pedia para poder estar com Maria e estava tudo se encaminhando, mas de repente houve um fato que colocou ele em dúvida, né? E aí a gente pode ir trazendo para as nossas questões, né? Existem para nós às vezes projetos, né? Casar com Maria era um projeto de José, e a gente pode pensar quantos projetos nós temos na nossa vida, quantos projetos a gente cria. E no meio desse caminho, vamos trazer aqui uns exemplos de projeto, né? Se vocês quiserem, eu vou até abrir aqui um comentário, mas pode ser um projeto, por exemplo, de emagrecer, pode ser um projeto de desenvolver-se espiritualmente, pode ser um projeto de desenvolver a fé, né? Pense, o que tem sido hoje o seu projeto? E no meio desse caminho, em direção a esse projeto, o que pode acontecer? Dúvidas. Dúvidas a respeito, será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Esse foi o que José viveu ali, né? Então aqui, nós vivemos constantemente assaltados por dúvidas a respeito dos nossos projetos. E a gente vai vivendo essa oscilação, né, entre o querer e o resistir. Em especial, nessa palestra, nós vamos falar de um projeto que é o projeto da humanidade. A humanidade, ela não está à deriva, ela não está ao acaso. Deixa eu ligar aqui. Esse tambor sempre me aquece. Ela tem um projeto. Qual é o projeto humano? Não sei se vocês já
pararam para pensar nisso, né? Mas existe um projeto que é o despertar da consciência. A gente está aqui vivendo uma experiência humana para que dessa experiência a gente possa ser despertado, né? Despertado para a realidade do espírito. Porque aqui, né, muitas situações que a gente vive aqui nos distraem do que é essencial. Esse é um momento que a gente está tendo uma oportunidade de estar revendo o que é essencial na minha vida. Puxa, tanta coisa que eu fazia, né, tanta coisa que eu tinha como interessante, que eu tinha como necessário, que eu tinha como projeto, e que a partir de agora eu estou vendo, poxa, isso não é tão necessário. Isso não é tão indispensável quanto eu achava. Eu vivo bem sem isso. Né? Uma amiga minha falando, puxa, eu estou me estranhando, porque antes eu vivia numa ânsia de ter que sair, de ter que fazer, de ter que ir em barzinho, e hoje eu estou vendo assim como que eu não estou sentindo falta nenhuma disso. Eu estou valorizando outras coisas, eu estou descobrindo que eu gosto de ser caseira, que eu gosto de ficar em casa, que eu gosto de coisas que eu não estava, né, conseguindo valorizar. Então, nesse essencial, existe algo que o nosso coração pede. E que ora a gente caminha nessas direções e ora a gente resiste a essas direções. Então eu poderia pensar com vocês, né, o que seria, o que a gente está chamando aqui do chamado do coração. Né? O guia fala que o chamado do coração é a gente cumprir a nossa missão aqui nesse planeta. É a gente cumprir aquilo que o nosso coração ele pede, que a nossa alma tem um chamado. E até para que a gente possa perceber essa oscilação, nós vamos precisar aprender a escutar esse chamado. E esse chamado, para algumas pessoas, pode estar muito ligado à maternidade, por exemplo. E a maternidade é algo que a preenche, que ela sente que, olha, se ela não for mãe, algo vai estar faltando. E com todos os desafios, aquilo ali é vivido como um projeto divino. A constelação me ajuda muito nisso. Às vezes a gente traz essa ideia de que um projeto divino é algo muito longe ou muito grande, ou fazer coisas que estão muito distantes, grandiosas. E aqui, né, o Helling vai falar, olha, nossos projetos divinos eles são muito humanos, né? Basta que a gente esteja alinhado com a nossa alma, com a alma da nossa família. Basta que a gente esteja em paz com aquilo que nos é oferecido a viver, né? E com o nosso destino, que começa por aceitar os nossos pais, que começa por aceitar aquilo que eu não posso mudar nessa vida, é isso. E essa aceitação já começa a me alinhar a esse projeto dessa vida, para que eu possa ir aprendendo a escutar. E esse talvez seja o maior desafio, né? Ele não se encerra por aí, mas esse eu penso que é o primeiro passo. Eu consegui escutar o que é meu, o que é próprio, o que é mais importante para mim nessa vida. Essa escuta, essa expressão, ela muitas vezes vai vir, como o slide que eu publiquei hoje do Rumi, uma voz vai vir através de uma voz que não usa palavras, né? Há uma voz que não usa palavras. Ouça essa voz. Essa voz, ela é sentida, e a gente pode sentir corporalmente essa voz. Então, diante desses projetos, nós vamos aprendendo a sentir e escutar essa voz. De que forma? Às vezes, a gente começa sem querer ir afastando de nós, afastando dos nossos propósitos. E isso vai trazendo uma insatisfação. E quando eu falo de um projeto para a humanidade, do projeto de conhecer essa realidade espiritual e de nos realizar cumprindo a nossa missão, isso tem um sintoma. Quando a gente está mais perto daquilo, né, que eu sou chamado a fazer, e de uma forma, né,
simplificada, de uma forma a aceitar esse processo, o sintoma disso é um estado de paz. Nesse estado de paz, nesse estado de satisfação, eu vou reconhecendo que eu estou no caminho. E é isso que nós somos convidados a fazer, desenvolver cada vez mais essa escuta, para que a gente possa se alinhar com um projeto maior que está envolvendo a todos nós. Eu vou seguir com o primeiro slide, que diz assim: cada momento do tempo, para falar nos seus termos, o guia falando, mas se for para falar dos meus termos, eu diria cada momento do ser, isso é a palavra do guia, é em si mesmo uma construção nuclear, psíquica, com significado e consciência que contém um projeto com um sentido. Então veja bem, cada momento nós estamos projetando algo, nós estamos trazendo com o nosso psiquismo um projeto e ele tem um sentido. O nosso trabalho é ir percebendo o que eu estou criando a cada momento, que projeto que é esse que eu estou criando a cada momento. Será que ele está alinhado com o meu coração? Ou será que esse projeto está me afastando da minha alma? Mas seja me aproximando dessa realização interna ou me afastando, que a gente saiba que o tempo todo nós estamos construindo psiquicamente, com o significado que a gente dá para a vida, com a nossa consciência, a gente está sempre trazendo um projeto. Nós estamos sempre projetando algo. Então, o que você tem projetado na tua vida? Qual é o seu projeto hoje? A gente traz essa pergunta e às vezes nós precisamos de silêncio para escutar. Às vezes a gente não se dá conta que nós temos criado metas. Sem perceber, nós vamos criando metas o tempo todo, criando projetos o tempo todo. E alguns projetos, alguns caminhos vão trazendo para nós uma perda de sentido. Ou seja, quando esse projeto ele está desalinhado com uma consciência maior. Ele diz assim: o homem perde a sensação de sentido quando o seu estado de consciência é limitado, quando ele fica fragmentado e ignorante de um processo maior. Então, o que ele quer dizer? Seja o que for que a gente esteja construindo, saiba que o que você está fazendo é um pequeno projeto ligado a um projeto maior. Eu lembro de um exemplo bacana que o Haroldo Dutra conta, é um dos grandes palestrantes espíritas, e ele conta que existe um professor nosso aqui em Minas Gerais, ele já faleceu, mas ele foi assim, a maior referência dentro do espiritismo, que chamava Honório Abreu. Ele foi presidente da Federação Mineira Espírita, e durante muitos anos ele tinha uma casa onde ele falava um dia uma reunião sobre evolução espiritual, outro dia ele falava sobre evangelho. E ele, era esse o trabalho, na maior simplicidade. Esse trabalho foi crescendo até o momento que ficou ali, tinha uma média de 300 pessoas todo dia assistindo às palestras dele. Uma vida inteira dedicado a essa tarefa. E às vezes ele era chamado para outros atividades mais simples. E um dia ele foi chamado por um grupo de jovens, tinham 5 jovens. E ele foi chamado lá para trazer aulas, para preparar esses jovens, e ele foi. Era um projeto pequeno, 5 jovens, mas um desses jovens estava ali sendo preparado
para ser um dos maiores palestrantes espíritas do nosso país e quem sabe até, né, do mundo, já que o Brasil é o país onde o espiritismo hoje tem maior expressão no mundo. Não sei se vocês sabem disso, mas é desproporcional o que existe de movimento espírita aqui no Brasil em relação a qualquer outro lugar no mundo, até mesmo na França, onde ele nasceu. Assim como o Petor, que também é um movimento muito, infinitamente menor, mas ele também aqui no Brasil, no mundo inteiro, é o lugar onde ele mais cresceu. Então o Brasil ele tem, com todas as nossas contradições, com todas as nossas dificuldades, nós temos aqui uma força espiritual muito intensa. E aqui também, nós, né, um país que tem uma força católica, evangélica, né, a tradição umbandista, aqui a Umbanda é a única religião brasileira, né, essas outras todas foram importadas. Ali, ele estava só cumprindo o projeto dele, de estar trazendo essa evangelização para jovens, 5 jovens, mas esses estavam sendo preparados para algo maior. Então a gente não sabe a que os nossos filhos estão sendo preparados, a que os nossos alunos estão sendo preparados, a que os nossos clientes estão sendo preparados. A gente não sabe como que a gente está inserido num contexto maior. Mas se eu tiver essa consciência de que aquilo que eu faço está inserido em algo maior, isso já é suficiente para trazer um sentido para nós. Porque se eu fico muito limitado, tem hora que perde o sentido. Às vezes até uma vida nossa, a limitação de uma vida, ela já traz uma perda de sentido. Uma vida, ela pode ser tão sem sentido para quem, por exemplo, está hoje vivendo uma situação onde ela está limitada para poder se desenvolver, né? Seja profissionalmente, né? Ou, por exemplo, né? uma pessoa que se viu limitada, né? Fisicamente para poder alcançar, né? Seus projetos. Ele diz assim, gente, vocês não fazem ideia, uma vida é muito pouco. Uma vida é só mais uma etapa de um projeto maior. E quando a gente também olha por esse prisma, essa vida nossa passa a ganhar um outro sentido. O sentido de que é mais um passo que está sendo dado para um grande projeto. Um projeto que não começou agora e não vai terminar agora. O Brasil que a gente está vivendo, isso tudo está dentro de uma ordem que é maior. Isso que está acontecendo agora é mais um passo do que aconteceu como uma reação, como consequência do que aconteceu anos atrás. Situações que chegaram, pessoas que se inconformaram, se inflamaram de ódio e ali trouxeram uma nova configuração, né? Pedindo mudanças. Chegaram mudanças. Agora essas mudanças estão trazendo também mais inconformação, mais ódio e dali outras mudanças, né? E nesses processos, se a gente for olhar, né? Se a gente for olhar só um governo, para algumas pessoas isso pode parecer muito sem sentido, mas tem uma etapa, tem um processo que está acontecendo para abrir outros caminhos. De tudo isso que está acontecendo, um novo caminho será aberto. Se a gente vê tudo isolado, pode ser desesperador. Então ele diz assim, a humanidade como um todo, ela está num jardim de infância. Esse texto foi escrito em 1973. Né? E se a gente saiu do jardim de infância, eu acho que foi assim, do maternal 1 para o maternal 2. Mas não foi mais do que isso, não. Nesses anos aí. Continuamos no jardim de infância. Aí ele diz assim, quando a consciência aumenta e amadurece um pouco, ela passa a perceber a vida não apenas como um fragmento imediato. Mas, em vez disso, ela percebe que o fragmento faz parte de um fragmento maior. E assim por diante. Então a consciência, nesse jardim de infância, ela vai se preparando para experimentar
uma nova realização, que ele chamou o ponto agora. O ponto agora é o nome que ele deu para essa realização, para esse que talvez seja. Então ele está trazendo nomes novos para nós, para que a gente entenda, talvez esse seja o anseio mais puro que um coração humano pode ter. O anseio pela paz de espírito. E aí ele diz, gente, tudo que a gente busca, no fundo, ela tem por trás esse movimento, é buscar algo que me confira essa realização. Mas essa realização, no estado mais puro, é a paz de espírito, é uma paz que eu posso estar aqui cultivando. E o que a gente busca muitas vezes são substitutos para essa paz. Justamente por não conseguir escutar essa voz do coração e atender o chamado do que é essa paz, a gente vai arrumando substitutos. Ele chamou de ponto agora porque no momento em que a gente vai se trabalhando e se desenvolvendo, cada vez mais, sabe o que vai acontecendo conosco? A gente vai ficando mais à vontade para sermos nós mesmos. A gente vai ficando mais à vontade para estarmos confortáveis aonde a gente está. E isso ele chamou o ponto agora, que é você viver o presente e estar vivendo cada momento do presente plenamente. Isso também é o que falou Buda, isso também é o que a gente vê pregado nesse trabalho do Mindfulness, que é a consciência de atenção plena. O problema é que muitas vezes isso tem sido trazido como uma técnica e aí ela não vai funcionar. Tem uma amiga minha que foi e falou: Mateus, lembrei de você porque eu estou fazendo um negócio maravilhoso, aí fiz um curso, fiquei lá um fim de semana e aquilo, a princípio muito bacana, muito legal. Depois de um tempo, eu conversei com ela de novo, ela falou: esqueci tudo. Nos primeiros momentos aquilo ali estava tendo um efeito, tem um efeito positivo, mas depois não se sustentou, porque ela precisaria estar... Por que não tinha sustentação para aquilo? Aí ele vai falar: olha, não vai ter técnica nenhuma que vai fazer com que vocês burlem o trabalho que vocês precisam fazer de transformação interna. Então a aposta do guia é que essa paz, ela vai vir indiretamente, ela vai vir como consequência de um trabalho interior. À medida que eu me disponho a fazer esse trabalho, naturalmente, indiretamente, nós vamos começar a sentir, sabe, uma realização com o que é simples. Uma realização com a nossa vida do jeito que ela é. Uma realização em estar cumprindo o papel que a vida nos chama. Porque muitas vezes a gente deixa de aceitar esses projetos porque a gente cria muitas ideias e muitas idealizações a respeito do que eu acho que poderia me fazer feliz, do que eu acho que poderia me dar paz. Mas, na verdade, é só uma ilusão idealista. Por exemplo, o que é mais comum é que eu só vou ficar bem, eu só vou poder relaxar se eu tiver sucesso. Se eu for perfeito, de alguma forma, de alguma maneira. E aí eu vou criando um redemoinho de atividades que nunca me realizam. Então aqui nós vamos aprendendo a simplificar nossa vida e vendo o que é possível agora. E dentro desse trabalho, onde a gente vai abrindo mão desses ideais extravagantes que a gente cria, nós vamos ganhando mais e mais um estado de paz. Essa é a verdadeira aventura, ele diz assim. É somente quando vocês estão nesse eterno agora,
que vocês encontram a verdadeira ventura. Nesse lugar, vocês estão verdadeiramente seguros. Vocês querem ventura mais venturosa do que se sentir verdadeiramente seguro de ser quem você é? Né? A gente não busca isso. Às vezes a gente busca isso sendo intelectual, a gente busca isso sendo bonito, bonita, a gente busca o que eu busco para me sentir seguro, trabalhar muito para poder sentir que eu estou fazendo, cumprindo um ideal que às vezes nem é meu. Teve um dia que eu conversei com uma pessoa que ela me disse assim, olha, eu estou com raiva de mim, porque eu estou percebendo uma coisa que eu acho absurda, mas eu estou percebendo que existe em mim uma pressão constante em ter que parecer boa para os outros, em ter que parecer que eu tenho sucesso para os outros, como se só assim eu poderia me sentir segura, se eu estivesse sendo vista como alguém de sucesso. E ela fala, eu estou com raiva de mim, porque eu não queria estar sentindo isso, mas eu estou sentindo. Então, só no momento que eu começo a perceber, então, a distorção desses ideais, é que eu vou reconfigurando o meu caminho. E isso, gente, talvez o maior obstáculo para que a gente dê passos nesse sentido, seja a pressa que a gente tem, a ideia que a gente tem, né, apressada para conquistar essas coisas. Sendo que isso tem um processo, e o guia sempre nos lembra, é um processo lento. É um processo lento da gente conseguir abrir mão desses ideais e se entregar ao que realmente pede o nosso coração. Às vezes o coração dessa pessoa pedia para ela uma vida mais simples. Ela seria muito mais feliz ali, mas ela resiste àquilo porque aquilo parece equivocado, aquilo parece não ter valor, porque valor é poder mostrar para as pessoas que eu tenho sucesso. Porque isso estava muito ligado com algo, com valores dos pais. Mesmo questionando isso, mesmo criticando os pais por isso, essa pessoa se viu identificado, porque essas identificações elas não são conscientes. Por mais que racionalmente eu critico, é muito comum emocionalmente eu estar repetindo. E essa era a raiva dela, de estar repetindo algo que ela não queria, mas ela se via presa o tempo todo a fantasias, a expectativas nesse sentido. Então, essa paz, ela é sentida toda vez que eu estiver plenamente presente. Isso não é uma coisa tão distante, gente, de nós. Ah, não, isso é coisa para os monges, isso é coisa para os meditadores. Não. Isso, a gente vive vislumbres dessa paz toda vez que eu estiver plenamente inteiro no que eu estou fazendo. Nessa hora a gente vive estados, momentos. A gente não consegue sustentar isso. Passa um pouco, eu já começo a ficar preocupado com o amanhã, ou pensando no que eu devia ter feito ontem, nesse trânsito de passado e futuro, a gente vai se perdendo. Não estou falando que a gente não tem que projetar, mas eu estou dizendo que às vezes a gente fica muito fixado ao futuro, muito fixado ao passado, e nós vamos perdendo essa experiência presente de estar aqui agora. Então ele diz assim, que esse estado de presença é um estado de ausência de medo, é um estado que a gente não tem contração, a gente não está tenso. Esse é um estado em que a gente está alinhado ao ser divino que nós somos. É muito, muito simples. E às vezes até por isso mesmo passa a ser desprezado, porque a gente fica querendo coisas que são demais. A gente preenche muito, com muitas extravagâncias a nossa vida. Então, aqui ele está trazendo para nós, nos lembrando, vocês têm um projeto. Se lembrem desse projeto. E esse projeto, ele tem caminhos
a serem conquistados para que esse projeto esteja cada vez mais acessível a vocês, né? Ele diz assim: às vezes vocês encontram atalhos, vocês querem ter essa paz sem pagar o preço da construção, né? Então, nós vamos buscar substitutos para isso. Substitutos podem ser várias compulsões que nos dão a ilusão desse prazer, principalmente drogas, bebidas, né, que é rápido. Você usa uma droga naquele momento, você já tem essa sensação de estar desfrutando, né, a bebida, o sexo, né, que promove um prazer. Exercícios, às vezes olha o que ele diz, exercícios mecânicos de yoga, de meditação. É um caminho que tem tudo para colaborar com esse processo de transformação. Mas se eles forem feitos de forma mecânica, né, de forma automática, né, fazendo porque tem que fazer, fazendo, né, para aqueles ganhos momentâneos ali, isso também pode representar uma fuga, dependendo da forma com que eu faço, né? É onde o bom ele vira ruim, porque a forma ela está mecanizada, ela está automatizada. Então, se todas essas práticas, por melhores que elas sejam, elas estiverem sendo um substituto para que eu não entre em contato com as minhas dificuldades e com as minhas distorções, elas não vão funcionar. Então, esse é sempre o convite do guia. É um chamado para que a gente possa se perceber, para que a gente possa estar escutando essas distorções que criam felicidades falsas, que criam projetos que não vão nos levar a essa paz, que criam resistências para atender o chamado do nosso coração a um caminho mais pacífico, a um caminho de maior realização para nós. A gente gasta muita energia em projetos que não nos realizam. Nós somos muito contraditórios, muito contraditórios. E aí ele então disse assim: existe apenas uma maneira segura de atingir esse ponto, que é a gente se abrir para a revelação dessas dimensões distorcidas em nós. Abrir para a revelação dessa nossa realidade interna. E para cumprir a tarefa que nos trouxe à Terra. Se a gente estiver em paz com a tarefa que a gente veio cumprir aqui, aceitando em vez de reclamando a minha tarefa talvez ela é muito mais simples do que eu acho que tinha que ser para que eu tenha paz. Se eu estiver em paz com essa tarefa, né, e me aperfeiçoando nela, aberto a compreender e aprimorar as minhas dificuldades em executá-la, eu vou estar em paz. Então ele diz: vocês precisam aprender a examinar a sua dor, a dor da ilusão, das culpas, a dor do seu lado não desenvolvido. No fim das contas, se resume a isso. Vou repetir. Vocês precisam aprender a examinar a sua dor. Nós não sabemos fazer isso. Ninguém ensinou nas faculdades, nas escolas. Nesse sentido que a gente está no jardim de infância. Para não lidar com a dor, a gente vai trazendo substitutos que vão causando mais dor. Mas se eu puder examinar essa dor e ir diluindo ela, passo a passo, as dores das culpas, das ilusões, as dores de esbarrar com os nossos lados não desenvolvidos, nossos medos, nossa insegurança, aquilo que nos torna agressivos, impacientes,
né? Aquilo que faz com que a gente desista. Né? Tem uma história também no Evangelho de Nicodemos, né? Que ele tem um encontro com Jesus e ele reconhece em Jesus o Mestre. Ele reconhece, vamos dizer, esse projeto maior. Mas Nicodemos era um cara de pleno reconhecimento, era uma autoridade nos templos judaicos. E ele teve muita resistência em largar tudo para poder seguir Jesus. Ele recebeu ali um convite, mas ainda era demais para ele. Assim como o mancebo rico, também são metáforas, gente, né? Que a gente tem que abrir mão do nosso dinheiro, não. Mas são metáforas, né? Tem coisas que a gente não quer abrir mão, tem coisas que a gente está apegado para não abrir mão, que resiste a abrir mão daquilo, mesmo que aquilo não nos faça feliz. Mas eu aprendi a encontrar um certo prazer naquilo, eu aprendi a me sentir seguro com aquilo de alguma forma, né? Ser ali chefe de sinagoga, ser uma referência naquele momento, uma autoridade religiosa, né? Não era tudo, mas era um lugar seguro, os nossos velhos lugares seguros. Aprender a soltar esses velhos lugares seguros é uma grande aventura para que a gente possa encontrar essa voz do coração e nos deixar ser guiados por elas. E ele fala, no fim das contas, se resume a isso: aprender a examinar as nossas dores. E a partir daí, nós vamos abrindo um espaço maior para poder viver esse agora. Gente, para que eu possa viver o agora plenamente, eu preciso de estar muito simplificado internamente, eu preciso de estar muito à vontade comigo. Por que eu não vou conseguir ficar presente o tempo todo? Porque as nossas inquietações conosco, elas vão estar sempre nos projetando para outros lugares. Então, se isso vai diluindo, se eu vou examinando e soltando isso que me torna inquieta, que me torna ansiosa, isso que me faz, né, ficar eletrizado, que ficar tenso, que tira seu sono, né? Examina isso, começa a examinar, começa a escrever sobre isso. Se você não está em um processo terapêutico para falar com alguém, começa a escrever. Seus sonhos vão te mostrar, igual o sonho do José mostrou para ele. José, não sai desse caminho não, José, porque José estava envolvido em um projeto maior. Qual era o projeto maior? Não precisa nem dizer, né? Que era ali, aquele filho de Maria. E você precisa adotar esse filho, porque nós vamos precisar de você para... Essa é a sua missão. Se você fizer isso, você vai estar em paz, cumprindo a sua missão. Ele foi avisado em sonho, nós somos avisados, mas a gente não examina isso. Se a gente puder examinar, nós vamos ter mais clareza do como nós podemos estar fugindo. Ele desistiu em segredo daquele projeto. Quantos projetos nós desistimos em segredo por achar que a gente não é capaz? Por medo, por insegurança, por culpas. Será que a gente também não desiste em segredo? Mas vem sempre da nossa alma, do nosso ser mais profundo, uma inquietação, vem mensagens desses anjos internos aqui dizendo: volta, solta, você não precisa disso, é para lá. Se a gente estiver aberto e querer ver, nós vamos conseguir enxergar. Que a gente possa ser guiado mais e mais para esses projetos de alma, para que a gente esteja cada dia mais pleno, presentes no eterno agora do que a gente estiver fazendo. Assim seja. Uma boa noite a todos. Vou ativar de novo aqui os comentários, só para a gente se despedir. Beijos, beijos a todos. Tem um restinho de minuto, que talvez eu cante aqui uma música, só para a gente ir se despedindo. Teve uma mãe que teve um projeto maravilhoso. Foi ser mãe.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Beleza, gente. O tempo vai acabando aqui. Tô vendo que tem muita gente ainda. Às vezes dá tempo só de mais uma. Vou fechar aqui, vai encerrar. Senão vou ser cortado no meio. Beijo, pessoal, boa semana. Obrigado pela presença de todos que me ajuda a sustentar aqui esse trabalho. Muito obrigado. Semana que vem a gente continua. Um beijo a todos.